Oi, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live literária. Opa, live literária não. Mais uma live voltada para saúde mental. É o hábito, gente, desculpa. Estamos aí em plena quinta-feira, 30 de novembro, último dia do mês. Nem acredito que amanhã já é dezembro, melhor época do ano, né? Estamos aí 10h30 da noite para conversar com o psicólogo Sérgio Fernandes. Ele que super topou bater um papo com a gente sobre assuntos e questões voltados aí para a saúde mental, términos de relacionamento, dependência emocional, enfim. A gente vai poder conhecer um pouco mais esse profissional, sua atuação na área, entre outras coisas. Lembrando que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube, Spotify, Anchor e Amazon. Do livro Não Me Livre, então já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas que são geradas diariamente aqui no canal, tá bom? Muito bem, quero dar boas-vindas aí, né, pro pessoal do TikTok e do Instagram, que estamos aí simultaneamente, que legal. Um beijo para vocês. Vamos ver se o Sérgio já entrou aqui. Ah, mas que delícia! Aceitei aqui. Cadê? Chegou aí, não? Esperar só o Sérgio aqui aceitar. Sérgio, faz uma gentileza. Sai da live e entra de novo, por favor. Vamos ver se a gente vai conseguir agora. Já enviei o convite aí. Não? Sérgio, sai da live e entra de novo, por favor. Ele não responde, gente. Vamos estar aqui pelo. Sérgio, manda mensagem. Está me ouvindo? Aqui está dizendo que você não pode participar. Ai, agora foi. Ai, nem acredito. Tudo bem, querido? Bem-vindo. Oi, Monique. Boa noite, tudo bom com você? Você está me vendo? Está me ouvindo? Tô vendo legal. Demorou um Ah, pouquinho, né? então tá ótimo. Esse Instagram vive dando bug. Fiquei É, com medo da gente não conseguir fazer esse bate-papo, mas graças a Deus funcionou. Querido, é. muitíssimo obrigada pelo seu tempo, sua disponibilidade. Ah, Estou muito feliz de tê-lo no meu projeto, tá? obrigado, eu que agradeço. Você é de qual lugar do Brasil?
Eu falo de Belo Horizonte. Belo Horizonte, terra boa, né, gente? Conhece o Rio? Conheço assim, pouco, né? De passagem. Conhece? Entendi, muito bem. Se eu for aí visitar meus parentes em Belo Horizonte, eu te mando mensagem, tá? Ah, Pra gente vem trocar assim, figurinha, tá? vem assim. Tá bom. E, Que maravilha! Essa é a tua primeira entrevista? assim, É? entrevista mesmo, acho que é, né? Eu não sou uma pessoa assim muito de exposição, não, sabe? Aliás, eu entrei para o mundo digital tem pouco tempo. Eu era muito recluso ao ambiente acadêmico e ao ambiente da psicanálise mesmo, né, nas escolas de psicanálise. E aí eu resolvi, depois da pandemia, eu resolvi embarcar nessa coisa do digital. Ainda estou meio atrapalhado com isso, mas Ainda estamos está aí, né? aprendendo, é assim mesmo. O primeiro passo você já deu, que é entrar nesse mundo digital, que é uma loucura. É Agora é verdade. só prática, né? Espero vê-lo em mais entrevistas pelos canais que são espalhados por aí, pelas redes sociais, sobre saúde mental. Afinal, um olhar profissional é sempre muito bem-vindo quando a gente fala de depressão, ansiedade, dependência emocional, entre outras coisas. Sim. Agora, ô Sérgio, para o pessoal conhecer você um pouquinho, fala um Uhum. pouquinho sobre a sua área de atuação, sua especialização, atendimento, faixa etária, para a gente conhecer você. Sim, eu sou psicanalista, né? Eu, inclusive, essa esquizo, né, entre psicólogo e psicanalista é uma coisa que a maioria das pessoas não entendem, né? Porque a psicanálise não é regulamentada no Brasil, né? Então, eu, antes de ser psicólogo, eu já era psicanalista. Inclusive, esse foi um problema, de uma certa forma, porque durante o curso de psicologia, a maioria das pessoas que davam aulas ligadas à psicanálise entendia muito pouco de psicanálise. Eu já tinha trilhado o meu percurso na psicanálise. Então, assim, eu sou psicanalista, depois eu me formei em psicologia, depois eu fiz mestrado em psicologia, até por uma questão mesmo assim de afirmação dentro do campo, né, e tal, eu resolvi fazer o curso de psicologia e o meu mestrado foi na psicologia social. Eu resolvi fazer fora da área de atuação que eu trabalho na clínica, que é a psicanálise, porque eu tinha um interesse muito específico na questão da dependência de drogas, onde eu trabalhei durante bastante tempo. Eu fui coordenador de um grupo de psicólogos que atuava numa fundação que tratava de pessoas com dependência de drogas. Então, eu resolvi fazer o meu mestrado nesse tema, sabe? E, assim, mas assim, a minha atuação clínica mesmo, eu tenho mais de quase 20 anos de clínica psicanalítica, né? No Caramba, é um consultório. chão. É, Sim, bastante tempo. é um chão. É. Agora, eu tô aqui no seu Instagram. Aliás, gente, o Instagram dele é @psicólogo Sérgio Fernandes. Então já vai lá, já segue para poder ver o conteúdo que o Sérgio posta diariamente. Enfim, ele tem uma rotina ali que ele leva vídeos, temas como amizade, inveja, decepções na vida, assuntos ali que são muito relevantes. Mas eu vi um negócio no teu perfil que me chamou muita atenção. Você Hum. diz o seguinte: te ajudo a lidar com os relacionamentos através da psicanálise e
psicologia. O que você quer dizer com essa frase? Bom, eu quero dizer o seguinte, que relacionamento é um negócio tão complicado que a gente precisa de ajuda para lidar com eles. E tem que ser profissional, como diz aquele meme, né? Se não for profissional, não entra não, porque é difícil. É verdade. Então, assim, na verdade, a estatística dos meus atendimentos, desse tempo todo que eu trabalho, por mais variados que sejam as queixas e os sintomas, eles sempre vão esbarrar nessa questão, relacionamento. E então, assim, relacionamento é universal, sabe? Você pode estar com o problema que for, mas no final sempre vai ser uma questão de relacionamento. Relacionamento que eu digo não é só amoroso, não. Pode ser familiar, pode ser relacionamento no trabalho e tal. Mas geralmente é uma questão ligada ao amor, à temática do amor, à temática das relações interpessoais, né? Esse é o grande, vamos dizer assim, impasse que a gente tem na vida, porque lidar com o outro como diria Freud no Mal-Estar da Civilização, ele vai dizer o seguinte: olha, nós temos vários tipos de fontes de sofrimento. Tem os intempéries da natureza, tem as doenças, né? Tem a finitude humana e tal, mas a que mais causa sofrimento é o relacionamento com o outro. Freud disse isso lá no Mal-Estar da Civilização. E é verdade, as pessoas sofrem muito. E eu tenho já uma bagagem bastante, que eu considero bastante grande, porque, como eu te falei, a maioria das pessoas sofrem muito nos seus relacionamentos. Sim. Então, eu coloquei aquela bio lá para dizer o seguinte: olha, eu tenho uma experiência assim, de escuta nesse campo, eu acho que eu posso te ajudar. E as pessoas têm me procurado, não só pela internet, mas na minha clínica presencial também, sempre me procuram com problemas de relacionamento e tal. E a gente tenta, utilizando os recursos da psicanálise e da psicologia, tenta produzir algum contorno, né, nesse real que é o real do relacionamento. O relacionamento nunca, como diria Lacan, né, a relação sexual não existe. A gente nunca vai conseguir lidar 100% com o outro. Mas é possível dar alguns contornos. E é o que a gente tenta fazer. Pois é, você tocou aí num monte de ponto interessante. Como é difícil se relacionar. Como é difícil manter um relacionamento saudável. Como é difícil construir uma relação equilibrada. Até porque essa construção do relacionamento ela é diária. Então, seja no casamento, seja dentro do trabalho, isso é uma construção diária. Você acha que a comunicação, ou a falta dela, ou o erro dela, influencia diretamente para que um relacionamento se desgaste, se destrua e adoeça emocionalmente as pessoas envolvidas? Olha, eu acho que a comunicação já é um problema humano, né? Porque, assim, eu não sei se eu entendi muito bem a sua proposta, mas eu queria te dizer o seguinte: se comunicar também é impossível. Por incrível que pareça, a proposta da psicanálise vai te dizer o seguinte: quem dá sentido ao que a gente fala não é o que você quer, não é o que você está querendo. A mensagem, quem vai dar sentido a ela é quem ouve. Então, na psicanálise, a gente trabalha com a premissa de que a comunicação ela é falha, porque o simbólico ele não dá conta de englobar todas as possibilidades de denominação
Você para delimitar e denominar, você vai ter que perder algo. Então, tem sempre algo que falta na comunicação. Então, voltando à sua questão, a comunicação é um dos pontos? É, mas eu, particularmente, não acredito que esse seja o principal ponto que faz com que as pessoas sofram nos relacionamentos. Eu vou te falar qual é, na minha opinião, na minha experiência de clínica e nos meus estudos teóricos. O principal ponto é uma espécie assim, de construção fantasística que as pessoas estabelecem e querem se relacionar, muitas vezes, na maioria das vezes, não com o outro. É o que a gente chama de narcisismo, né? A nossa sociedade ela produz um individualismo que vai resvalar nas relações de casamento, de relações amorosas. Por quê? Porque esse individualismo ele produz uma dificuldade da pessoa encarar a alteridade. O que é a alteridade? As pessoas não se relacionam com o outro. As pessoas se relacionam com uma imagem fantasística do seu próprio narcisismo. E daí o problema, porque a maioria das pessoas não querem encontrar a diferença no outro. Então tem uma citação que eu gosto muito, que é o seguinte: a gente só consegue se relacionar com o outro quando a gente se decepciona com ele, quando a gente se desilude dele, por incrível que pareça. Porque é a ilusão de que a gente vai encontrar alguém que seja como nós que faz com que a gente acabe criando muitos problemas no relacionamento. As pessoas não querem encontrar o diferente na relação. As pessoas querem se relacionar com uma imagem especular delas mesmas. E essa é a principal fonte dos problemas de relacionamento. Eu vou tentar simplificar. Por exemplo, sabe aquela coisa assim, mas aquela ideia de reciprocidade. Mas eu sou assim com você, então você também tem que ser assim comigo. Isso não rola, primeiro porque se você é assim com o outro não tem que ser como você. Essa ideia de reciprocidade, ela gera muitos problemas no relacionamento. A pessoa espera receber aquilo que ela acha que merece. Para começar, né? Então, os relacionamentos na nossa sociedade ocidental, eles têm sido pautados por uma espécie de romantismo fantástico, em que a pessoa espera encontrar a metade da laranja, aquela coisa a tampa da panela. E tal, né? Da completude, né? E isso é uma fantasia romântica, né? Aliás, o romantismo foi criado na modernidade, né? Serve ao capitalismo de uma maneira muito específica, né? O romantismo foi criado com a finalidade de dar sustentação ideológica para uma relação que é completamente estabelecida no patriarcado, em valores misóginos e tal, né? Estabelece uma hierarquia muito específica e as mulheres são as principais vítimas desse tipo de coisa. Então, assim, não é só a questão da comunicação. A comunicação, você nunca vai conseguir se comunicar de verdade, porque as palavras elas têm duplo sentido ou triplo, dependendo, né? Por exemplo, quando eu falo a palavra manga, o que você entende? O que eu quis dizer? Né? Pode ter N interpretações. Então, no relacionamento, a gente não interpreta, não é as palavras. Né? Quando uma mãe chega para uma filha e fala assim: você não vai naquela festa, tal dia, tal horário, tal, ela não quer, ela não está querendo dizer para a filha que ela que manda. Ela está querendo dizer para a filha o seguinte, só que ela não fala. Né? E a filha também não interpreta. Ela está querendo dizer o seguinte: eu tenho medo que algo aconteça com você. E a pessoa não consegue interpretar isso. Então, assim, a linguagem humana, ela nunca vai dar conta de construir significados perfeitos e os equívocos vão fazer parte. E é justamente nesse gap que existe entre o significado, entre um significado possível e outro, é que se produz o inconsciente. Daí Lacan vai dizer que o inconsciente é estruturado como uma linguagem. Num período bem rústico,
nós construímos o inconsciente a partir de uma falha de interpretação de sons que a gente ouve das nossas mães, na barriga dela e tal, tal, tal. É muito interessante, tem até uma teoria que fala que ele chama isso de Lalang, né? Aqueles sons que a gente ouve num período que a gente não consegue ainda dar significados, eles vão produzir no inconsciente material para que a gente possa se traumatizar posteriormente, né? A noção de a posteriori da psicanálise. Então, por exemplo, tem pacientes, e isso aí já é interessante, que muitas vezes produz um som que a gente interpreta com um outro significado e aquilo ressoa dentro dele e produz um efeito. Isso é que é o tratamento psicanalítico. O tratamento psicanalítico não lida com o sentido, ele lida com os sons das palavras que são proferidas. É muito mais complicado do que as pessoas entendem. Eu até citei um último vídeo que eu coloquei. Eu coloquei um vídeo lá em que eu conto um caso de uma paciente que ela produz um fonema, né? Uns fonemas, que eu ouço do lugar do analista, deslizando o significado para um outro sentido, e aquilo produz nela um efeito de liberação de um trauma. Isso é muito interessante. Mas aí já é detalhe mais técnico. Muito bem. Eu estava vendo aqui uma postagem no teu Instagram que eu acho que é um vídeo, e você postou assim: todos temos segredos que não queremos. Ah, E sim, aí, foi exatamente esse que eu citei. Ah, e aí você vem justamente falando, colocando ali, né, de forma escrita, que todos nós temos segredos que não queremos revelar a ninguém, nem admitir a nós mesmos. Isso sim, também é trabalhado de uma forma mais abrasiva dentro da psicanálise, ou já tem um outro método, uma outra pegada quando a gente fala de questões como essa, né? Você nem admitir a nós mesmos. Eu adorei essa frase. pois é, esse é um fundamento da psicanálise, né? Principalmente da psicanálise dos neuróticos, porque a gente estabelece algumas classificações assim estruturais, vamos falar assim, né? Que as pessoas não são iguais. É lógico que nós estamos falando aqui de generalizações, mas as pessoas não são iguais. Existe um grupo de pessoas que tem uma característica que é comum e a gente precisa generalizar para conseguir fazer ciência, senão a gente vai ficar só no particular de cada um e isso não se produz nenhum tipo de ciência, nenhum tipo de saber, né? Então a gente precisa particularizar para construir algum saber daquilo. E do caso geral, depois dessa particularização, a gente vai para o caso particular do um a um na sessão. Esse é o trabalho. É muito difícil, porque você tem que aliar, e, na verdade, por isso é que precisa de tempo, de teoria, de estudo e de tempo de prática. Porque a clínica ela não se resume a aplicar a teoria a cada caso. Ela, inclusive, precisa ser analisado se a teoria vai caber naquele caso ou não, né? Então é bem mais complicado. Mas respondendo a sua pergunta, tem um grupo de pessoas que a gente caracteriza como sendo os neuróticos, né? Aí você vai falar, pô, mas todo mundo é neurótico? Meu supervisor dizia, na melhor das hipóteses, porque as duas outras possibilidades são os psicóticos e os perversos. Esses são mais difíceis. Mas no caso dos neuróticos, esse segredo é algo que a gente chama tecnicamente de recalque. É algum material que é muito pesado para a consciência e ele é relegado a um espaço, vamos dizer assim, de negação que a gente chama de recalque. Esse tipo de segredo é um segredo que não é bem um segredo, porque na verdade ele
faz parte do sujeito. Só que, em alguns casos, esse segredo produz efeitos do inconsciente, né? E já que ele produz esse material inconsciente, esse inconsciente ele não fica lá estático, ele vai produzindo outros efeitos. Por exemplo, o sintoma, a visão da psicanálise do sintoma, né? Por exemplo, algumas pessoas, algumas abordagens da psicologia vão tratar o sintoma como sendo uma questão de crenças limitantes, né? Essa coisa assim que a gente já está ouvindo aí há bastante tempo, né? O sujeito teve uma infância difícil e aí foi produzindo crenças limitantes e aí tal, o trabalho da psicologia, por exemplo, comportamental, seria ampliar o repertório da pessoa para que ele possa se livrar dessas crenças limitantes e, a partir da sua conscientização, ele melhorar. A psicanálise não trabalha dessa forma, né? A nossa ideia é o seguinte: o sujeito ele recalca aquilo que a sua consciência não consegue energeticamente, vamos falar assim, não é bom esse termo, não, mas não consegue lidar de uma maneira produtiva com certos materiais, geralmente materiais ligados à sexualidade, e ele recalca aquilo de uma maneira a tentar não lidar com aquilo. E o sintoma vem a ser uma espécie de compromisso. Fala assim, bom, você vai esquecer isso aqui, é um segredo, mas eu vou produzir algum efeito para te lembrar que isso aqui está guardado. E o trabalho da análise, muitas vezes, é permitir que a pessoa reconheça esse segredo. E ele reconhecendo esse segredo, seja no sonho, seja através da palavra, do ato falho, seja através da interpretação do analista, seja da própria interpretação, que a pessoa possa se reconhecer na sua verdade. E isso, muitas vezes, né, produz efeitos de cura, entre aspas. Eu cito em outros vídeos meus aí, depois eu sugiro quem quiser assistir. Por exemplo, eu cito a minha própria análise, né? Tem um vídeo que eu cito a minha própria análise, em que eu passei muitos anos lidando com uma questão minha, e foi na psicanálise que eu consegui me curar de uma asma que eu tinha desde a infância. A psicanálise não é algo teórico em que a gente vai ficar dando conselhos para as pessoas, não. Quando ela funciona, a pessoa se cura no corpo. É fantástico. Eu sugiro que depois vocês assistam para vocês verem o que eu estou falando. E muita gente, né, não sabe essa diferença da psicanálise para a psicologia. Correto. Isso é uma verdade. Né? Explica para a gente, Sérgio. Tá. Pois vamos pensar o seguinte: a psicologia na verdade, são as psicologias, né? Porque a própria psicologia ela é uma esquizo de várias formas de enxergar o sujeito, de enxergar a visão de mundo e de enxergar os problemas que a pessoa tem. A abordagem das psicologias é entender a subjetividade humana, aquilo que não é objetivo, né? A subjetividade é pensamentos, emoções, são coisas subjetivas. Não dá para você objetivar isso. Apesar de que tem algumas abordagens da psicologia que tentam objetivar isso a nível de ciência. Por exemplo, as chamadas comportamentais, né? O behaviorismo, por exemplo, né? Eles tentaram aplicar uma objetividade no pensamento humano, aliado a uma ciência mais dura e tal, né? Tem seu valor lá, cada um acredita no que quer. Bom, mas o fato é que o objeto da psicologia é a subjetividade humana. Aquilo que você pensa, aquilo que você sente, o seu comportamento, essas coisas. Bom, mas qual que é a diferença da psicanálise? A psicanálise vai... e todas essas psicologias vão se apoiar numa espécie assim, de paradigma da razão, né? A partir
uma ideia de que a razão humana é capaz de lidar com essas questões da subjetividade e dar contornos a ela, certo? É uma coisa bem Descartes mesmo, né? Penso, logo sou, né? René Descartes, né? No Que século XIX. coisa, né? E aí Acho Lacan, pois é, Lacan vai dar uma invertida nisso, né? Lacan e Freud vão falar o seguinte: bom, não é a razão, né? Nós não somos, na verdade, a razão é só uma pontinha do iceberg, que na verdade está tudo encoberto numa coisa que a gente chama de inconsciente. Então, para tentar resumir, é o seguinte, né? Nós somos sujeitos, para a psicanálise, nós somos sujeitos de um inconsciente, nós somos produtos, nós somos seres falantes, produtos de um inconsciente, que talvez a gente nunca vá ter acesso completo a ele, mas o fato é que esse inconsciente produz efeitos e que a gente muitas vezes reage a ele de uma maneira que a gente nem imagina. Então, o famoso código descartiano, né, de penso logo sou, Lacan vai inverter, né? Sou onde não penso. É um inconsciente que vai nos guiar na direção dos nossos verdadeiros sentidos. Essa é a proposta da psicanálise. é um, é um Uma tema, né? É um inversão, né, assunto, completa, né? sim, é um assunto aí que rende uma outra live, as teorias e as É verdade, abordagens, né? é verdade. Essa esquizo da psicologia é interessantíssima, né? Tem um livro muito bom da Ana Bock que chama Psicologias, né? Onde ela faz um apanhado geral. Ana Bock, chama Psicologias. Ela faz um apanhado geral sobre as diversas abordagens da psicologia. Isso é um assunto interessante mesmo. Agora, a psicanálise, ela não é uma psicologia, por incrível que pareça, né? Porque ela, como eu te falei, ela faz uma inversão importante, né? Ela destitui o sujeito. Freud vai dizer que que a psicanálise foi a segunda maior ou a terceira ferida narcísica da humanidade, né? A primeira foi Copérnico, quando disse que a Terra não era o centro do universo. A segunda foi Darwin, quando disse que o homem vem do macaco. E a terceira foi a psicanálise, quando disse que o homem não é racional. Na verdade, nós somos inconscientes produzidos, né? Somos efeitos de um inconsciente. Ou seja, essa nossa ilusão de controle da nossa vida se perde completamente com ela. Por isso que muita gente é contra a psicanálise. Como assim? Eu não quero ser controlado, descontrolado. Eu tenho que estar no controle. É o que mais a gente vê. Ou as pessoas não aceitando não estarem no controle e não entenderem a ideia que não estamos no controle, que nada está no controle. Então, é muito interessante isso, essa linha, né, de abordagem e pensamento. Agora, Sérgio, eu vi duas coisas também. Aliás, você está de parabéns com o seu perfil, porque para quem me disse que estava ali começando a engatinhar nesse meio digital, o seu perfil está arrebentando. E tem várias postagens interessantíssimas, inclusive uma que me chamou a atenção, de um assunto que você colocou aqui para a gente falar, que é o término do relacionamento. E nessa postagem você fala justamente assim, cadê? Acabou e você não notou. Isso é legal. Já terminou e você não notou. Quando o sexo se tornou um problema, já terminou e você não notou. Quando o diálogo virou silêncio, um monólogo, já terminou e você não notou. Quando o desejo se fixou, um outro desejo, já terminou e você não notou. Quando o respeito cedeu lugar à agressão, já terminou e você não notou.
Sensacional isso. É, isso aí. Eu tentei fazer uma coisa, mas tecnicamente eu não consegui. Que era fazer o que a gente chama de carrossel, em que o vídeo termina e a pessoa não percebe, sabe? Só que eu não consegui fazer. Eu queria, eu tentei fazer uma jogada assim, tá, mas eu não tinha conhecimento técnico. Depois eu até entendi como é que as pessoas fazem. Mas a ideia era fazer uma brincadeira mesmo entre porque o que acontece? Os relacionamentos, e eu até digo isso em outros vídeos, os relacionamentos acabam e as pessoas não percebem que ele acaba. Eles ficam presos no, no eles ficam presos no contrato. E o contrato, muitas vezes, ele já venceu, ele precisa ser revisto, ele precisa ser refeito. E as pessoas não conseguem perceber que já acabou. E tem até um outro vídeo meu que eu falo assim no final, né? Só case, é uma brincadeira que eu faço assim, só case depois de noivar. E no final eu falo assim, antes de odiar, separe. Porque é isso, né? A coisa vai caminhando progressivamente para uma inversão. O sentimento que era uma coisa boa, ele vai se transformando. As relações começam a ficar tão sofridas que as pessoas começam a transformar aquilo que era uma coisa boa num sofrimento terrível e começam a se agredir e se machucar, e aí entram as violências de toda ordem, né? Então, assim, é preciso perceber quando as coisas acabam. E as coisas acabam. As coisas não são eternas. Esse mito romântico, né, do até que a morte o separe, isso é terrível, porque muitas vezes a gente tem um prazo, né? Eu estou escrevendo um outro texto aí, talvez daqui a algum tempo eu reproduza um vídeo. Eu acho que a gente é como se fossem astros. A minha metáfora são o sistema solar. As pessoas são astros cujas órbitas se cruzam, se interferem, se influenciam, depois cada um vai na sua trajetória. Porque no final das contas, Monique, a gente é sozinho. Sim. Você está entendendo? A gente é só. A nossa experiência de compartilhar com o outro, ela é uma experiência momentânea na vida. Eu não estou querendo entrar aqui em aspectos religiosos nem nada, mas o fato é que as pessoas têm que entender, e esse também é um outro ponto de conflito nos relacionamentos, é que se relacionar não é anular a sua individualidade, não é perder a sua individualidade em função de uma relação. Eu costumo dizer que a relação que funciona é aquela que promove as duas pessoas em que um mais um se torna mais que dois. Você tem que crescer na relação, porque senão, se você se anular, né? Tem uma outra frase que eu gosto muito também, que é o seguinte: se um mais um for igual a dois, está sempre faltando um. Você entende? Porque quando alguém está muito satisfeito numa relação, alguém tá muito insatisfeito. Então, eu acho assim, quando acabou, vai ser dolorido, porque envolve muita coisa e tal, mas é preciso conseguir terminar as relações de uma maneira madura. É preciso conseguir terminar e seguir em frente de uma maneira que não produza tanto efeito negativo quanto. As pessoas não precisam se transformar em inimigos porque não estão mais afim um do outro. Eu vejo isso assim de uma maneira hoje, né? Talvez seja a idade, talvez eu veja isso com mais facilidade. Mas é difícil, porque o que envolve é aquilo que eu te falei no início, envolve um narcisismo, né? Uma coisa assim, o outro tem que me completar, o outro tem que ser responsável pela minha felicidade, ou seja, um utilitarismo do outro, e não o amor mesmo, né? O que a gente já entra no campo da dependência emocional, que para mim a dependência emocional
é uma espécie de escravidão do outro. Eu já ia, inclusive, tocar nesse ponto, né? A Uhum. dependência emocional. E quando eu vi essa sua postagem, né, do acabou e você não notou, isso pode estar relacionado também diretamente a uma dependência emocional. A gente vê mulheres, vou dar um exemplo que está chocando todo mundo. A da Ana Hickman. A forma como ela é dependente emocional de um abusador e ela agora está acordando para a realidade que ela estava vivendo. Olha, eu não conheço especificamente o caso dela, mas assim, eu trato várias pessoas que posso dizer que têm esse perfil. O que eu posso te dizer é o seguinte: é, durante muito tempo, os psicólogos e as psicólogas usaram um artifício, uma estratégia de culpabilizar ou de colocar, de confrontar as vítimas de, de abuso, dizendo assim, bom, você tem que sair dessa situação, você tem que se conscientizar disso e tal, né? Eu não compartilho dessa forma de pensar. Eu vou te explicar por quê. Porque, a meu ver, uma pessoa não fica naquele lugar só por uma escolha individual. Existe uma superestrutura, existe uma meta-estrutura por trás que coloca principalmente as mulheres numa condição de subordinação desde a infância. As mulheres elas não escolhem essa posição de inferioridade em relação aos homens. Elas são treinadas para serem coadjuvantes. Então, se desfazer disso é como se desfazer de uma segunda pele. Então, não é tão simples assim, né? A pessoa, ela sabe, na verdade, Monique, as vítimas de abuso, elas sabem que, que, tem algo errado ali. Elas sabem que não deve ficar ali. Mas elas não conseguem sair. Elas não conseguem sair por quê? Isso, aí entra as diferenças entre as abordagens psicológicas e a psicanálise. E você deve estar ficando chocada, né? Mas eu vou ter que te falar algumas coisas que talvez você possa ampliar aí seu conhecimento a respeito. A nossa dimensão humana, ela não é pautada só como diria Freud, né, na busca pelo prazer. A nossa vida, ela não é pautada por uma linearidade assim, eu vou buscar sempre o que é melhor para mim. De uma maneira bastante dramática, existe uma dimensão humana que a psicanálise descobriu, que é uma dimensão do além do princípio do prazer, como diria Freud, e que Lacan chama de gozo. O que é o gozo? O gozo é uma forma de sofrer e de se relacionar com o prazer ao mesmo tempo, que paradoxalmente nos coloca num lugar onde a gente não consegue sair. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. Sabe aquela feridinha que a gente teima em ficar coçando, mas a gente sabe que se a gente coçar vai doer? Ali tem um gozo. Mas o fato de você saber que vai ferir mais, não te impede de coçar. Sim. Então, o gozo é uma dimensão humana para além do princípio do prazer, que é ligada à pulsão de morte, que é uma coisa mais complicada, mas o fato é, as pessoas escolhem também formas de sofrer, por incrível que pareça. Então, um dos trabalhos da psicanálise, no setting analítico, é definir ou conseguir enxergar
Qual que é o modo de satisfação, de prazer mesmo. Como é que a pessoa sente prazer? Porque isso também é bem variado, tá? Não tem padronização disso, não. E tem um modo de gozar, que é o gozar que não é o gozo do orgasmo, é um gozo do sofrimento mesmo. Então a gente tem, cada um de nós, tem um modo de prazer e um modo de sofrer, por incrível que pareça. E se desvencilhar desses modos de sofrer, escolher modos de sofrer mais convenientes, também é trabalho de análise. É muito complicado, o negócio não é simples, não. Então, por isso é que muitas vezes as pessoas acham que psicanálise e psicologia é a mesma coisa, mas é bem diferente. Bem diferente. Então, essa abordagem assim, poxa, pegar um caso de uma pessoa, né? E transportar para a lógica do prazer, sendo que o que está movendo ela, na verdade, é o gozo, a meu ver, é um equívoco. É complicado. Por isso que é bom conversar com gente inteligente, né, gente? Eu também gosto. A gente aprende muito. Você entendeu? Então, assim, é um negócio complicado, porque... bom, mas como é que a gente trata isso na psicanálise? Né? Deve ser a pergunta, né? A pergunta do milhão, né? Como é que a gente trata o gozo na psicanálise? Olha pra você ver que interessante. Falar também é uma maneira de gozar. Então, na psicanálise, a gente não dá conselho, mas só do sujeito ficar falando ali, daquele sofrimento, ele já está dando contornos ao gozo e aquilo vai esvaziando a forma de gozar. Com o tempo, a pessoa consegue achar uma nova forma de sofrer que não seja tão destrutiva e consegue escapulir daquilo. Muito bem. Lembrando aí que o Instagram do Sérgio é @psicólogo Sérgio Fernandes. Então já corre lá, já segue o Sérgio. Ele cria conteúdos incríveis sobre vários temas, abordando várias questões, inclusive vergonha, adolescente, terapia. Vou te dar 3 dicas de linguagem, fofoca em outro sentido, gente, não é um entretenimento. Calma, gente. Decepções na vida, inveja, enfim. O Sérgio tem vários vídeos lá abordando temas que são voltados aí para saúde mental, psicanálise. Sérgio, querido, Oi. Você hoje atende online e presencial, né? Sim. Pois essa coisa do online, de uma certa forma, ela surgiu a partir da pandemia, né? Eu trabalhava só no consultório presencial e com a pandemia eu fiz parte de um projeto da UFMG em que a gente atendia profissionais de saúde. Então, eu atendi muito enfermeiro, muitos hoje são meus pacientes particulares, muito médico, psicólogos, pessoas porque naquela época da pandemia, os profissionais de saúde, nossa, foi terrível, sabe? Eles ficaram bastante sofridos, né? E aí a UFMG fez um projeto de atendimento online a esses profissionais, porque a gente podia ter contato também, né? Eu, particularmente, também sou do grupo de risco, não podia ter contato. E aí eu comecei a atender online. E aí, depois que acabou, ou pelo menos, né, a pandemia deu uma melhorada, eu continuei. Falei assim, gente, esse negócio até que é legal. Assim. Então, hoje eu tenho pacientes do Brasil todo. Eu atendo gente do Brasil todo, né? Coisas que antigamente eu não tinha nem possibilidade, né? Exatamente. E atendo presencialmente aqui em Belo Horizonte, na Praça da Bandeira. Aqui em Belo Horizonte, perto das Mangabeiras, um lugar até bacana lá aqui em Belo Horizonte. Atendo uma vez por semana lá. Pessoal
aí de Belo Horizonte, ó, já pode procurar o Sérgio, olha que maravilha. E a Lilian tá falando aqui, recomendo também o perfil dele. Muito bom. Ó, temos admiradores aí. A Lília é minha seguidora lá no meu perfil, né? Eu não conheço ela, mas eu tô sempre vendo a carinha dela lá no curtindo meus negócios e tal. Valeu, beleza. Obrigado aí pela recomendação. Que coisa boa. Ô, Sérgio, querido, Oi. só tenho assim que te agradecer por esse tempo, por esse, Beleza. por Obrigado, tanta viu? coisa agregadora que você nos trouxe hoje, visões diferentes, conceitos. Foi uma delícia conhecer você, o seu trabalho, a Você forma também como é muito você legal. pensa, como você fala. Incrível, você está de parabéns. Muitíssimo obrigada, tá? Beleza. Aí eu fico muito satisfeito de ter podido participar e quando tiver uma outra oportunidade, num tema mais, né, menos abrangente, porque hoje a gente falou de tanta coisa também que não deu para falar de nada, né? Mas quando tiver alguma É porque quando a conversa é boa, ela é assim o mesmo. tempo Ela passa, vai né? levando a gente para outros pontos É, é. e flui. Mas você pode voltar quando você quiser, que a Eu gente te fala, a gente agradeço, viu, bate Monique? papo, Valeu, muito tá? obrigado, viu? Eu quero muito agradecer ao pessoal que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois. O pessoal aqui do TikTok deu mais de 100 pessoas na live. Incrível! Um beijo para vocês. Agora eu só volto amanhã. Sérgio, obrigada, querido. Obrigadão, um abraço. Tchau.